Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar hoje mais um podcast. Nosso plano de leitura de 7 dias. Hoje é o terceiro dia e o tema é sussurro. Como ouvir a voz de Deus, devocional do YouVersion. O versículo base hoje do nosso devocional é Salmos 46:10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O autor diz assim: Você já experimentou silenciar uma sala barulhenta, tentando gritar mais alto que a multidão em geral? Isso não funciona, não é verdade? E é muito mais eficaz calar todo mundo com shh, tipo silêncio. Este é o método que Deus emprega. Seu sussurro nos cala, nos acalma e nos aquieta. Quando a vida se torna ruidosa, nós perdemos o senso de ser, o nosso propósito. Corremos o risco de nos convertermos em realizações humanas, em vez de seres humanos, de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E quando a nossa agenda está lotada de afazeres, perdemos o senso de equilíbrio, que é uma função do ouvido interno. A sua vida é barulhenta demais? Sua agenda é muito cheia? Eis a maneira e a razão, porquê e o momento em que nos esquecemos de Deus. É Deus. Esquecemos que Deus é Deus. E qual que é a solução? Quietude. É o que está aí no Salmo, né? Deus sempre fala mais alto quando nos mantemos mais quietos. É o que eu disse desde a primeira vez, né? Precisamos silenciar as vozes da nossa mente para ouvir a voz de Deus. Se você quer ouvir o coração de Deus, a chave é o silêncio. Se quer que o Espírito de Deus o encha, aquiete-se. Eu lembro daquele louvor, né? Aquieta a minha alma. Precisamos de mais pausas. Precisamos desacelerar. Principalmente se desejamos que a nossa vida seja uma sinfonia da graça de Deus. Eu recomendaria uma pausa no início e no fim do dia. Alguns instantes para reordenar os pensamentos, contar as bênçãos e fazer as orações. E para encontrar paz e tranquilidade, nós necessitamos estabelecer limites. Por exemplo, isso que a gente já conhece no dia a dia, né? Não utilizar a rede social, ou celular, ou internet antes das 9 da manhã ou depois das 9 da noite. Antes das 9 da manhã, eu diria que a nossa prioridade deve ser nos alimentar da palavra de Deus, né? Da Bíblia em si, em papel. Às vezes a gente tem a Bíblia no celular, mas é diferente quando a gente está com ela no papel, né? Então, meditar nela pela manhã, nosso primeiro alimento espiritual, e à noite também, meditar, orar, né? E não sei que problema você precisa resolver ou questão necessita solucionar, mas a minha oração é que você aprenda a discernir a voz de Deus. Pare de se esconder de Deus, esconda-se em Deus. É o silêncio que nos ajuda a ouvir a voz de Deus e entoar o seu canto. Amém? Que nós possamos nos esconder em Deus. Quero deixar aqui as minhas considerações. A voz de Deus nos cala, nos acalma e nos aquieta. A quietude nos ajuda a silenciar as outras vozes para conseguir ouvir a voz de Deus. E é na intimidade que conseguiremos desenvolver esse hábito de quietude para ouvir o que Deus tem a nos falar. Deus fala àqueles que tomam tempo para ouvir. E Deus ouve aqueles que tomam tempo para orar. Deus fala através da sua palavra, o tempo todo. Deus fala de várias formas. A oração é um canal de comunicação em que devemos falar e parar para ouvir. E nós temos tomado tempo para ouvir ou somente falamos? Muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente nem ora direito, né? Ou quando oramos. Se a gente sai atrasado, correndo, não dá tempo nem de orar. Aí a gente pensa, vamos orar em espírito. Enfim, lembro que uma das maiores armas do inimigo para tirar o nosso foco em Deus são as distrações, que é o excesso de afazeres. A agenda lotada, perdemos o senso de equilíbrio. Eu lembro daquela passagem lá de Marta e Maria. E o Senhor diz a Marta, por estar afadigada e atarefada, perdeu a melhor parte. Terminando. Perdeu a melhor parte. Então, eu costumava dizer que na vida, costumava dizer que na vida ou a gente aprende ou a gente ganha. Mas na verdade, a gente perde também.
Nós perdemos a oportunidade de buscar a Deus enquanto se pode achar. Perdemos a oportunidade de fazer o bem, de fazer o que é certo e de estar no centro da vontade de Deus. O tempo passa e ele não voltará ao dia de hoje. Que nós possamos aprender a viver o agora, a buscar nosso Deus agora. Lembrar de orar sem cessar. Você lembra que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar? Então, que nós possamos em todo o tempo estar ligados no trono da graça. Que a nossa mente, nosso coração seja sempre voltado para ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Ele fala o tempo todo. Basta estarmos atentos à tua voz. Amém? Vamos juntos orar o versículo de hoje? Salmos 46:10. Você lembra qual foi? Pai, em nome de Jesus, te apresento essa oração. Nos ajude, Espírito Santo, a orar a tua palavra. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por ter acesso à tua presença. Pai, tu és exaltado em toda a terra, entre as nações. Que tu seja o Senhor das nossas vidas, Pai. Nos ajuda a encontrar quietude no nosso coração, na nossa mente, para poder te ouvir, pois o Senhor é o nosso Deus. Nos ajuda, Senhor, a descansar em Ti, a confiar e Te buscar em primeiro lugar. Senhor, faz crescer no nosso coração fome da Tua palavra, sede da Tua presença, porque sem Ti nós não somos nada, não podemos nada. Pai, que esta palavra alcance aqueles que precisam ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Eu te louvo e te agradeço. Então, eu deixei o link aqui do YouVersion, quem quiser acompanhar o estudo no aplicativo do YouVersion. Amém? Deus abençoe. Sucesso. Até a próxima.